Pessoal, vou começar pelo começo aqui. Começar falando da minha ausência aqui das lives. Hoje eu disparei aqui muita gente, mas muita gente mesmo. Lisandro, saudade das suas lives. Eu tomei para mim aqui que eu iria me pronunciar somente em assuntos relevantes, tá? E vou explicar para vocês o que isso significa para mim. O meu entendimento, tá? Eu entendo que, até então, os assuntos que vinham sendo discutidos na Casa Legislativa... o som tá bom aí, gente? Me fala aí se não tiver. E não eram assuntos relevantes para a gente entrar aqui e debater, né? Infelizmente, o primeiro assunto, infelizmente até então, né, são sessões de parabéns, agradecimentos, promessas, etc. Então não faz muito sentido a gente ficar se manifestando sobre esse tipo de questão. Não é o meu perfil, não é o que eu gosto de debater, não é a maneira que eu gosto de colocar para vocês. Eu sempre falei que isso aqui é uma troca, a gente falar de políticas públicas e como eu entendo que a gente deve discuti-la. E nesse assunto de ontem eu entendi por relevante, né? Parece bastante. E então eu falei, quando você tiver pontualmente, nós vamos falar. E infelizmente a primeira vez que a Casa Legislativa foi provocada, né? Ela não respondeu da maneira que a classe da educação merecia e também da população, né? Porque os alunos podem sofrer consequências, consequentemente os pais sofrem consequências também, né? Então, mas absolutamente legítimas reivindicações da classe, então, legítimas, legalmente legítimas, eu digo. Então, eu entendo que por isso que eu vim aqui falar das minhas impressões. O que aconteceu ontem na Câmara, eu não vou nem entrar na questão muito técnica, porque quem quiser, o representante do sindicato, André Dorisotti, fez uma explanação esplendorosa. O professor Reinaldo Naldão, que foi vereador comigo, fez uma live, eu acho que há 2 dias, eu assisti ela inteira, muito, como professor, né, muito técnica, explicou de onde poderia vir os recursos, mas o que me chama muito a atenção, o que me entristece muito, a gente sempre falou sobre isso, é a forma como as coisas acontecem, né? Infelizmente, quando eu digo que é mais do mesmo, que nada mudou, infelizmente eu tenho razão, né? Por quê? E vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, deixa eu ler aqui para não me perder, o projeto de lei do prefeito, o ano passado, né, tomou posse dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, deixa eu ver a data aqui para não errar. O projeto de lei complementar 03, né, um dos primeiros dele, ele reajustou os vencimentos dos procuradores municipais. Não estou entrando aqui no mérito dos seus procuradores mereciam ou não, se estava defasado ou não. Coincidentemente, é uma categoria que o próprio prefeito pertence. Mas o que me chama a atenção? Esse projeto foi apresentado para a Câmara, para a Casa Legislativa, como deve ser, com anexo de estimativa de impacto orçamentário, estava falando lá em 2021, o total do impacto é de R$701 mil, 2022, 698, 2023, 702, né? E aí os vereadores puderam votar lá a favor ou não desse projeto, através um impacto, irmãos, né? Cuida de 8 procuradores. Já no caso dos professores, um projeto de tamanho impacto, repito, não somente na vida dos profissionais da educação, mas de toda a população, alunos, pais, ela engloba quase que todo mundo. O projeto de 2 folhas, uma justificativa de um parágrafo, não foi acompanhado por impacto, né? Então os vereadores votaram ontem, os que votaram a favor desse projeto, sem ao menos questionar o porquê não pode ser pago, o porquê o reajuste não será dado conforme a portaria do governo federal. Essa é a minha questão principal, né? E o pior, daquele mesmo modo operante que no meu mandato tinha muito, que eu rebatia muito. Os que votaram a favor da lei sequer abriram a boca. Ao final da votação, os professores, os profissionais da educação, gritaram, justifica, justifica, justifica. Eles ao menos justificaram o voto deles. Talvez porque não tivesse subsídios. E aí o que um legislador responsável faz quando você não tem subsídios para votar aquilo? Você fala, não, isso aqui eu não posso votar. Por que eu vou a favor disso? Porque aparentemente é um direito dos professores, se você ao menos me justificou o porquê de você não poder votar. Então, os vereadores, deixa eu lembrar o nome deles aqui, Joaquim, Maicon, Lucas, João Sené, Barros, Carlinha, Ednilson, apenas abriram a boca para votar sim para a urgência especial, não para as 2 emendas do Chico e do Isaías, e sim para a lei, sem ao menos justificar o seu voto. Aí, demonstra absoluta falta de respeito, já tinha uma falta de respeito do executivo, do prefeito, depois eu vou falar disso em apartado, da Casa Legislativa. E mesmo com a presença dos profissionais da educação, com todo o apelo,
sequer se justificaram. Né? Então, eu voto, e por que esse voto? Né? Tomar cuidado com as palavras aqui, porque eles são doidos para me processar. Mas esse é o questionamento. Como que você vota em algo invisível? Né? Eles vão justificar que eles fizeram reunião com o prefeito, etc. E tal. Não há. Por que dos procuradores a lei foi encaminhada como ela deve ser, acompanhada dos anexos, com os impactos, e essa não? Porque essa não foi para a Casa Legislativa com o devido cuidado que isso merece ser tratado, com o devido carinho e respeito que essa matéria deve ser tratada. Aliás, todas elas devem ir, né? Com esse estudo de impacto. Sempre que você for votar algo, você tem que colocar isso lá. Para quê? Para dar subsídios para o vereador poder votar com a sua convicção e subir lá e falar, não, eu estou votando não, eu estou votando a favor, né, não ao aumento, por causa disso. Talvez, porque não houvesse uma explicação lógica, porque o professor Reinaldo, repito, fez uma live há dois dias e mostrou de onde poderiam sair os recursos. Mas pior que isso, talvez porque, para o executivo dar essa justificativa, ele teria que assumir que deixou de fazer algumas lições de casa, como, por exemplo, se você tiver curiosidade, você vai no artigo 4º da Lei Federal 11.738/08. Eu vou falar o que esse artigo fala. A União deverá complementar na forma e no limite do disposto do inciso 6º, do caput do artigo 60, dos atos das disposições constitucionais transitórias e em regulamento à integralização de que trata o artigo 3º dessa lei, nos casos em que o ente federativo, no caso o município, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. E continua. O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de curso, comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput desse artigo. A União, mais um, será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorar no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação dos recursos. Isso quer dizer o quê? Que a União até te envia um técnico caso você não consiga planilhar isso. Quando eu digo que não lição de casa, o que é? Já sabendo disso, lá no ano passado, não falo nem em janeiro, não, lá no ano passado, que o governo federal já apontava, os sindicatos já apontavam essa reivindicação desse percentual, deveria ter feito o quê? Com esse aumento, para eu dar esse aumento, eu não tenho recurso, você precisa me repassar mais. A União deverá complementar. Se você fazer o quê? Justificar. Então, lá atrás, eles teriam ter feito a Secretaria de Educação, essa planilha falando, se vier esse impacto, eu não consigo pagar os meus profissionais da educação e eu preciso dessa complementação. Isso não foi feito. Por isso eu digo, talvez a alegação e a falta de justificativa, ou uma justificativa tão rasa e tão pobre como foi colocada, seja por esse fator. Aí você teria que falar que um comissionado seu, um indicado seu, deixou de fazer uma lição de casa. Entre outros aspectos. O latente desrespeito do executivo, do prefeito, com a classe, começa por aí. Depois, em sequer abrir uma conversa, teve uma reunião com o sindicato, em que, até onde eu sei, a decisão estava tomada, a lei já estava editada, né? E já sabia que essa lei ia passar, né? Ontem me chamaram, até tive presente na Câmara, não consegui entrar ali, tinha muita gente. Eu falei, se passar a urgência especial, vai passar a lei. Então, o que eu quero frisar mais aqui, nem é se consegue ou não, porque isso não foi colocado em jogo, gente. Um assunto tão importante desse, sequer foi debatido. Os 7 vereadores que votaram a favor sequer abriram a boca. O presidente da casa tentou fazer uma defesa, mas estava numa situação confortável, porque ele nem votava. Então, lá na frente, ele vai falar, não, mas eu não votei a favor da lei. E ele tentou fazer uma defesa ali, em nome dos 7, que votaram a favor dessa lei. Por quê? Substanciado em quê? Com quais informações? Né? Com quais informações você judia de uma classe tão importante? Qual é a mais importante que o professor? Todo mundo em campanha fala, educação não é gasto, educação é investimento. Na primeira oportunidade, a resposta é essa. Né? O respeito pela nossa gente não inclui professores, alunos, pais de alunos? Esse é o meu questionamento. Né? Então, o que me entristece é ver que, como lá na minha época, quem me acompanha sabe que eu sempre brigava por isso, ao menos justificar o seu voto, justificar a sua colocação, o porquê que você está indo contra aquilo ou a favor. Né? Os vereadores que votaram contra justificaram o seu voto, e se eu estivesse lá, eu ia justificar de forma diferente. Inclusive, eu ia falar, eu vou votar contra porque eu não tenho informação. A verdade é essa. Mas aí vão sempre justificar aquelas coisas, não, mas a base fez. Né? E é tão curioso que o próprio vereador, líder do governo, como ele mesmo se intitula, votou contra.
Já sabendo o resultado, será? Talvez, mas votou contra.